Os abdominais são dos grupos musculares que mais atenção recebem. Não é à toa que estes vídeos de treino de abdominais de 10 minutos têm milhões e milhões de visualizações. Mas também são dos grupos musculares mais mal treinados. Por isso, neste vídeo, eu vou dizer quais são 5 erros que 99% das pessoas cometem no que toca a treino de abdominais, em específico reto abdominal, e o que deves fazer se queres realmente hipertrofiar esse músculo. Antes de começarmos, será que tu deves ou precisas de treinar os abdominais de forma direta? Na minha opinião, e para 90% ou até mais de vocês, eu diria que sim, principalmente se quiseres maximizar o ganho de massa nessa zona. É verdade que os abdominais já recebem algum estímulo em exercícios compostos que requerem a estabilização da posição do tronco, como por exemplo agachamentos com barra, RDLs e afins. Mas, na minha opinião, para maximizar o seu crescimento, isto não vai ser suficiente. Se começaste agora a treinar, até pode haver alguma hipertrofia do reto abdominal com apenas estes exercícios e durante algum tempo, porque o teu limiar de estímulo necessário para isso acontecer está muito baixo. Mas à medida que este limiar vai subindo, estes exercícios vão deixar de ser suficientes, porque o estímulo que os abdominais recebem com este tipo de exercícios não é lá grande coisa. Isto porque nestes exercícios os abdominais trabalham em posições de isometria, ou seja, o seu comprimento não varia. E nós sabemos que contrações dinâmicas, ou seja, contrações em que existe um alongamento e um encurtamento do músculo, vão ser superiores para o ganho de massa muscular. E é aí que entra o trabalho direto. Com isto esclarecido, vamos aos erros. Em primeiro lugar, temos um que tem mais a ver com o mindset, que é pensar que os abdominais são um grupo muscular especial e que vai crescer com treinos de 10 minutos com centenas de repetições, ainda por cima mal feitas. A verdade é que estes treinos de abdominais de 5 a 10 minutos, em termos de hipertrofia, fazem bola. O reto abdominal é composto por tecido muscular esquelético, ou seja, é como qualquer outro músculo. Por isso, o treino que gera resultados vai ser igual ao treino dos outros músculos. Assim como não fazes treinos de peito de 10 minutos com centenas de repetições de flexões, descansos curtos e haja verdade a técnica toda, também não faz sentido fazeres isso para os abdominais. Por isso, liberta-te desta crença e começa a pensar no treino de abdominais como pensas no treino de peito, costas, quadríceps, o que seja. Treina-os 1 a 4 vezes na semana, tendo em conta aquilo que são as tuas necessidades e objetivos, escolhe bons exercícios, faz uma boa execução técnica, leva as séries perto da falha e foca-te em progredir ao longo do tempo. Vamos ao segundo erro, que é não fazer o movimento de flexão da coluna durante os exercícios. Normalmente, em exercícios de agachamentos, RDLs, etc., existe muita dica de manter a coluna numa posição neutra e não deixar que ela entre em flexão à medida que fazes o movimento, porque existe a ideia de que juntar carga a um movimento de flexão da coluna é perigoso. E muitas vezes a malta transfere esse medo e essa dica para o treino de abdominais e faz os exercícios com o movimento a partir da bacia, não do tronco. Mas a principal função do reto abdominal é a flexão da coluna. Por isso, para o estimular, tu vais ter de fazer este movimento, seja em que exercício for. Terceiro erro, utilizar os flexors da coxa em demasia. Para trabalhar os abdominais temos dois tipos de exercícios. Aqueles em que movimentamos o tronco em direção às coxas e outros em que movimentamos as coxas em direção ao tronco. E é nestes últimos que este erro tende a acontecer muito. Em exercícios deste tipo, este movimento de elevação das coxas é feito pelos músculos flexores da coxa. Psoas maior, psoas menor, ilíaco, reto femoral, por aí. Os abdominais só começam a ser bem estimulados a partir do momento em que começa a haver flexão da coluna, ou seja, a partir do momento em que a tua bacia começa a subir e a rodar. Curiosamente, é neste ponto que a malta tende a parar e a inverter o movimento, ou seja, o estímulo dado aos abdominais vai acabar por ser bastante fraquinho, principalmente se o movimento for feito à base de balanços e cenas. A amplitude de movimento para os abdominais em exercícios como crunch invertido é relativamente pequena. Por isso é que eu aconselho a parar a descida quando as coxas estão a fazer um ângulo de 90 graus com o tronco, aproximadamente. Desta forma, atinges perto do máximo alongamento permitido aos abdominais, neste exercício, e o trabalho dos flexors da coxa diminui consideravelmente. Algo que me ajudou a conseguir recrutar muito melhor os abdominais em detrimento dos flexors da coxa foi começar cada repetição com um movimento de rotação posterior da bacia. Pensa basicamente em meter o rabo para dentro. Para tal, aperta bem os glúteos e cria alguma tensão na zona abdominal antes de cada repetição. Quarto erro, descontrole total do movimento. É muito comum ver alguém a javardar a técnica toda no exercício de crunch, por exemplo. Há muita tendência para dar balanço com o tronco e a cabeça para cima e depois quase que deixar-se cair para baixo. Mas lembra-te que os abdominais são como outro grupo muscular qualquer, por isso nós queremos controle de movimento, principalmente nas descidas. Por isso foca-te em conseguires ter esse controle. Se, numa fase inicial, ter completo controle sobre a descida significar fazer um pouco menos de amplitude que o ideal e ou controlar mais a subida, então faz isso. Depois, à medida que vais ganhando força no reto abdominal, vais conseguindo ir fazer mais e mais amplitude e também a ser mais explosivo na subida sem comprometer o controle da descida. Quinto erro,
começar com variações demasiado avançadas. Este erro está bastante ligado ao anterior, porque muitas vezes tu não consegues controlar o movimento porque ele é demasiado avançado para as tuas capacidades atuais. Exercícios como um crunch invertido no banco ou uma elevação das pernas são exercícios para malta mais avançada e que requerem uma boa capacidade de produção de força da zona abdominal. Por isso, não deves começar com exercícios deste tipo. Exercícios como o crunch no cabo ou então um crunch com o peso corporal e com os pés presos em alguma coisa vão acabar por ser melhores opções para começar, porque vais conseguir controlar esses movimentos e também ganhar força na zona abdominal da forma mais eficiente possível. Por isso, ser completamente honesto contigo próprio, vê que força abdominal é que tu tens e escolhe exercícios em concordância. Por último, é importante que tenhas em mente que a coisa mais importante para tu teres uns abdominais visíveis é ter pouca gordura corporal. É verdade que os abdominais mais grossos, ou seja, hipertrofiados, vão fazer um pouco mais de pressão contra a pele e por isso podem se tornar um pouco mais visíveis para o mesmo nível de gordura, mas a diferença vai ser bastante pequena. E não vai existir se tiveres quilos e quilos de gordura a tapá-los. Resumindo, treina os abdominais como treinas qualquer outro grupo muscular. 1 a 4 vezes na semana, tendo em conta as tuas necessidades e objetivos, bons exercícios, séries perto da falha e maioritariamente no range das 5 a 15 repetições, execução técnica no ponto, descansos normais entre séries e focada em progredir ao longo do tempo. Quanto à execução, independentemente do exercício, foca-te no movimento de flexão da coluna e principalmente em exercícios em que movimentas as coxas em direção ao tronco, não deixes que os flexores da coxa dominem esse movimento, fazendo aquela alteração que eu disse. Por último, controla sempre o movimento, principalmente as descidas, e escolhe exercícios que estejam adequados às tuas capacidades atuais. Não comeces logo com exercícios mais avançados, em que vais ser obrigado a javardar a técnica toda e acabar por não retirar estímulo quase nenhum. Agora que já sabes como deves e não deves treinar os abdominais, vê este vídeo aqui a seguir, onde eu te mostro os meus 2 exercícios preferidos.